Olá você, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui. Eu te trouxe para você o resumo do livro A Mentalidade Mamba de Kobe Bryant. Kobe Bryant foi um talentoso atleta da história que teve inúmeros títulos de conquista, que usou a força da sua mente para alcançar grandezas. Primeiro ensinamento: a importância do hiperfoco. A rotina de Bryant era cansativa. Com efeito, ele acordava bem cedo e dormia tarde da noite. Nesse inteirinho, havia estudos com filmes, recuperações, treinamentos, levantamentos, alongamentos e etc. Não obstante, as rotinas de pré-treinamento adotadas podiam variar de acordo com as condições de seu corpo ou como ele sentia naquele dia. Por exemplo, se estivesse muito cansado, tiraria um cochilo e assim em diante. Variava também contra quem estava enfrentando as circunstâncias nas quais o próximo jogo seria disputado. Por isso, muitos jogadores tendem a reduzir seu treinamento e levantamento durante a temporada na tentativa de conservar ao máximo sua energia. Bryant descobriu que essas atividades podem ser extenuantes no cotidiano, porém era o que fazia com que ele se tornasse mais forte e preparado para os chamados dias de cão, sempre existentes ao longo das temporadas mais extensas e durante os playoffs. Persistência e treino. De acordo com o autor, ele sempre foi a primeira pessoa a aparecer nos treinamentos, muitas vezes machucados e antes que as luzes do ginásio fossem acesas. Em algumas ocasiões, isso ocorria 5 horas antes de um treinamento. Bryant se aqueceu antes de treinar às 4h20, às 11 horas, se recusando a sair antes de completar os 800 tiros. O atleta sempre se preparava por meio de treinos inteligentes, porém, à medida que envelhecia sua rotina, pós e pré-jogo evoluía. Bryant treinava já no ensino médio, às 5 às 7 horas, antes de as aulas começarem. Além disso, ele costumava desafiar os seus colegas para partidas individuais. Kobe era igualmente obsessivo fora das quadras. Certa vez, como empresário, ligou e enviou mensagens para vários empreendedores e homens de negócio em busca de compreender o seu sucesso. Isso ocorria por vezes às 3 da manhã. Bryant fundou a sua própria empresa e assim produziu um documentário animado que foi agraciado com um Oscar. Ademais, ele aprendeu a reproduzir a peça Moonlight Sonata de Beethoven sem jamais aprender sobre partituras, ou seja, totalmente de ouvido. É inegável que Kobe está hiperfocado em sua jornada até a grandeza. Reflita: quanto disso tudo pode ser atribuído à mera habilidade inata? Ponto 2. O medo de fracassar. Além de dominá-lo, é necessário aceitar o fracasso como parte integrante dos processos de aprendizagem. Os fracassos são inevitáveis e quando o caminho certo é adotado, ele tem muito a ensinar a respeito das melhorias imprevisíveis. Segundo Bryant, se ele quisesse implementar alguma novidade em seu jogo, ele a visualizava e tentava incorporá-la de imediato. Ele não receava ser derrotado ou se sentir envergonhado, pois sempre focou em tentar algo que, uma vez que conseguisse, representaria outra ferramenta em seu arsenal. Caso o preço fosse muito alto, ele estava bem com isso. Esses princípios são tão relevantes que devem ser lembrados continuamente, pois o que inibe muitas pessoas de atingirem o sucesso e perseguirem seus próprios objetivos é a vergonha de si mesmo ou o medo de fracassar. Kobe se deu conta de que, se quisesse melhorar e aprender coisas novas, fracassaria nas tentativas iniciais. Porém, por meio de tentativas e repetições, melhoraria substancialmente. Ao entender isso, o fracasso se tornará uma ferramenta imprevisível para o seu autoaprimoramento. A superação de obstáculos. Nosso autor explica que nunca se importou com a existência da dor, uma vez que ela era suportável, desde que a lesão não piorasse. Se isso ocorresse, ele lutaria com toda a sua força mental contra a dor. Com efeito, a mentalidade mamba pode ser comparada a uma barreira contra a derrota, à medida que o único resultado concebível é a vitória e o compromisso de fazer tudo o que é preciso para isso. O único elemento imutável, porém, deve ser essa obsessão pelo triunfo. Confiança para controlar as distrações. Para chegar ao nível de excelência de Bryant, sua mentalidade deve estar focada apenas naquilo que mais lhe interessa. No caso do nosso autor, isso era o basquete.
No entanto, se você almeja ser ótimo em uma determinada área, deve ficar altamente obcecado por ela. Há muitos indivíduos que dizem desejarem ser ótimos, porém não estão dispostos a realizar os necessários sacrifícios para atingir a grandeza. Trabalhar com afinco no obscuro visando trabalhar na luz é exatamente uma das conclusões principais desta obra. Os bons treinadores, contudo, ensinam seus discípulos a treinar, fornecendo as ferramentas básicas necessárias para a execução adequada de suas tarefas. Bryant, por exemplo, errou mais arremessos do que quaisquer outros jogadores, e foi precisamente isso que o fez ser tão bom. Kobe foi o primeiro atleta a admitir publicamente ter perseguido Michael Jordan, bem como todos os atletas de sua geração. No seu estilo de jogo, Kobe levou a natureza competitiva de seu ídolo a um ponto final lógico. Resumo: para além de sua obsessão e do desejo de melhorar cada vez mais, superando seus próprios limites, o elemento fundamental na mentalidade Mamba é que pode ser aplicado para todos. Consiste na importância e aceitar o erro e o fracasso como partes de um processo complexo de aprendizado. Lembre-se que, embora o fracasso seja inevitável, ele pode nos oferecer valiosos ensinamentos sobre como ser melhor com nossas próprias vitórias. Isto é, caso deseje aprender algo novo ou melhorar, é provável que você falhe em suas primeiras tentativas. Contudo, por meio do esforço e da repetição contínua, evoluirá. Então, pessoal, é isso. Esses são os ensinamentos de Kobe Bryant. Muito interessante. Eu espero que vocês aplicam e seguem este exemplo incrível. Eu peço a você, em gratidão, que se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. E muito obrigado por ter chegado até o final deste vídeo.